cresça e que eu diminua. João Batista, tá? Está em João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos pelo impulso, de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviços precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas, as discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores, puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Então vamos todos levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a inteligência suprema, todos envolvidos aqui num só coração, num só pensamento, buscando os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Todos aqui, meu Jesus, possam receber a sua bênção, que a Maria Santíssima possa envolver a todos, inclusive o palestrante dessa noite, que ele possa trazer, meu Jesus, parte dos seus ensinamentos, do que você deixou para todos nós há 2000 anos. Que nós possamos estar com o coração imbuído nas palavras do nosso palestrante. E que assim seja, graças a Deus. Só aqui é o Kaiser, falei certo, Kaiser? Lá do Leôncio Albuquerque, mais uma vez. Eu gostaria que todos desligassem o celular ou deixassem no modo avião. Tá? Kaiser, por gentileza, ele vai falar sobre o grande precursor do cristianismo, que é o Paulo de Tarso. Tá? Fique à vontade, Kaiser, seja bem-vindo mais uma vez. Ali você é só seguir a hora, 7h20, 7h25, já está no bom horário. Tá? Passar um pouquinho, não tem problema. Boa noite a todos. Mais uma vez, com bastante alegria, com bastante carinho que eu sou recebido aqui, também vindo com bastante carinho, bastante alegria, agradecendo a oportunidade que a casa nos dá de atuar, né, na reflexão sobre temas tão importantes. Era madrugada, os soldados romanos levavam aquele que seria a sua vítima, e aquele soldado incumbido de executar a ordem fatal, ao levantar a espada, olha para a vítima, para a sua vítima, que mantinha um olhar tranquilo, sereno, totalmente anormal para quem estava numa situação daquela.
de enfrentar a própria morte. E o soldado lamenta para aquela pessoa o que teria que fazer. Aquele pobre homem de corpo frágil, mas que aparentava um espírito tão forte, responde que ele, soldado, é que deveria lamentar por si mesmo por ter de executar tal ordem. Podemos até imaginar o que passaria na mente daquele soldado e nos outros soldados. Que homem é esse? De onde ele tira tamanha serenidade, tamanha coragem frente a esse momento? Talvez, se esses soldados acompanhassem a trajetória, se eles estivessem em Jerusalém, por exemplo, alguns anos antes deste momento fatídico, e vissem chegar a Jerusalém um jovem de aproximadamente seus 30 anos, a cavalo, um doutor da lei, um homem de família de posses, de bastante inteligência e conhecimento, um homem que havia estudado nas melhores escolas da época. Esse homem tinha um futuro brilhante. Ele já estava cotado mesmo para chegar ao Sinédrio, que era o órgão máximo do poder religioso dos judeus. Este judeu, chamado Saulo, da cidade de Tarso, apesar de judeu, ele era também cidadão romano. Ué, mas como pode? É que Roma, quando ela dominava, em algumas situações, em alguns locais, onde havia alguma necessidade ou algum mérito, alguma situação ocorria, e algumas pessoas ganhavam a cidadania romana. E a família dele havia ganho a cidadania romana, assim como muitos da cidade de Tarso. Então ele era um cidadão romano. E ele era mais do que apenas uma jovem promessa. Ele era um seguidor radical da lei de Moisés. Na verdade, nem diríamos que ele era um seguidor da lei de Moisés. A lei de Moisés era o principal parâmetro de sua vida. Era a primeira coisa que ele tinha no seu pensamento, nos seus atos, na sua vida. E ele não seguia apenas a lei. Como doutor da lei, do grupo dos fariseus, além de seguir, ele buscava fazer com que todos os outros também a seguissem. E ele soube que lá em Jerusalém, para onde ele estava chegando naquele momento, havia um grupo que estavam disseminando uma tal de uma nova doutrina que havia sido deixada por um homem de Nazaré que havia sido morto, executado como bandido. E ele, naturalmente, buscava chegar e esclarecer àquelas pessoas que o que eles estavam fazendo era contra a lei de Moisés. Consequentemente, contra as leis de Deus, porque para eles a lei de Moisés representava na terra a lei de Deus, as leis de Deus. Então ele busca tomar conhecimento de quem eram aquelas pessoas, o que faziam, até que em determinado momento ele vai inclusive em uma das reuniões que essas pessoas faziam. E ali ele percebe um jovem falando sobre aquele tal de Jesus, sobre aquelas ideias nefastas, como eles consideravam. E ele começa a retrucar, porque este doutor da lei, este Saulo, ele era também conhecido pela sua brilhante oratória. Ele era um ótimo dialogador, ele levava as pessoas a seguir os seus ensinamentos através da eloquência da palavra.
Porém, ele se debate com um jovem lá daqueles seguidores do tal bandido Nazareno, mas aquele jovem começa a retrucar com ele. Aquele jovem começa a debater com ele de igual para igual, buscando levar a ele a boa nova que aquele jovem chamado Estevão havia conhecido. E aí, este jovem, no meio do debate, percebendo que era inútil, que aquele doutor da lei não se curvava frente aos novos conhecimentos e que a conversa poderia tomar até rumos negativos, interessante, como que combinou até com a página, né, que fala de evitar os debates inúteis, né? Se há a oportunidade de conversar sobre a nossa doutrina, sobre as questões morais, vamos conversar, mas o debate inútil, procurando merecer mais do que a gente acredita, aqui pelos ensinamentos que recebemos na página de hoje, não faz sentido. E Estevão, percebendo isso, interrompe a disputa verbal e para ali mesmo a discussão. Ora, o que é isso? Como que este jovem que fica entrando nas catacumbas para se juntar com esses seguidores do bandido Nazareno, quer discutir de igual para mim, comigo? E pior, interrompe e não deixa que a conversa prossiga. Então Saulo, seguindo a lei de Moisés, começa a perseguir aquelas pessoas. E persegue a tal ponto, e tocado na sua ferida maior, porque há uma característica que ele trazia muito forte, que era a convicção, a certeza do que ele fazia, mas também com aquele orgulho farisaico. E aí, com isso, ele consegue que aquele jovem seja levado a julgamento. Por tê-lo enfrentado? Não, por estar enfrentando a lei de Moisés. E aquele jovem é levado a julgamento, é condenado à morte segundo a lei da época, a morte por apedrejamento. E assim é feito, e aquele jovem chamado Estevão é morto a pedradas, tornando-se um dos primeiros mártires do nascente cristianismo. Mas mais que isso, Estevão se torna uma figura tão importante na vida daquele Saulo daí para frente, que podemos até dizer, e o livro no qual baseamos o estudo de hoje, Paulo e Estevão, o livro até diz que foi fundamental a presença de Estevão em determinado momento e a existência dele junto àquele Saulo de Tarso. Mas o que Saulo não sabia é que aquele jovem Estevão, ele era o irmão da sua própria noiva, Abigail. Ué, mas eles não se conheciam? Não. O Estevão, me desculpem, eu nem lembro o nome dele agora, anterior. Gesiel, obrigado. O Gesiel, ele, por alguns motivos, que está bem descrito no livro, ele havia sido preso, tornado escravo, alguns anos antes, e sumiu. E perdeu o contato com a sua irmã Abigail. Contato esse que só foi refeito naquele dia em que ele foi executado. Executado a mando do próprio noivo. E para Saulo, aquilo também tornou-se uma situação muito difícil. Como que eu vou ser noivo, eu, um doutor da lei, quase chegando ao sinédrio, como que eu vou ser noivo da irmã de um destes que seguiam aquele tal bandido e que acabou sendo apedrejado e morto? E ali acaba o noivado de Saulo. Então ele perde a noiva e torna-se mais ferrenho perseguidor daquela doutrina. A sua ex-noiva,
em contato com um senhor de nome Ananias, converte-se, porque ela vai buscar. O que houve com o meu irmão? Porque o irmão também era judeu como ela. O que fez com que o meu irmão passasse a acreditar nessas ideias? Então ela foi procurar saber. E procurando saber e entendendo, ela converte-se também ao cristianismo, fazendo com que Saulo fique com mais raiva ainda daquela chamada doutrina. Ele até pensa, porque na verdade havia um amor sincero da parte dele, ele até pensa em tentar reatar algum tempo depois, mas não há tempo para isso, porque ela também o amava muito. E em um só dia ela perde duas figuras principais da vida dela. O irmão que julgava perdido reencontra para vê-lo morrer apedrejado. E o amado noivo, que foi justamente o causador da morte do irmão. E isso leva ela a uma grande tristeza, que hoje, tecnicamente, a gente sabe que tem um nome para essa doença, chamada depressão. Ela não resiste e morre. E aí, mais do que nunca, o princípio da vida de Saulo passa a ser só um: seguir a lei de Moisés, fazer com que todos a sigam e perseguir os cristãos. E aí ele sabe que na cidade de Damasco havia um homem chamado Ananias, que ele sabia ter sido aquele que virou a cabeça da sua ex-noiva e que estava disseminando aquela doutrina. E ele consegue autorização para ir àquela cidade com soldados e acabar com aquela divulgação da tal da doutrina. E assim ele consegue cartas de autorização e segue para Damasco. No caminho, ele ia refletindo sobre os últimos acontecimentos da vida dele. Havia uma certa inquietude em seu ser. Meu Deus, eu sigo as tuas leis, que são as leis de Moisés. Eu busco trazer o povo para que continue as seguindo. E que acontecimentos são esses, meu Deus? Eu perco a minha noiva, eu faço tudo o que é o correto e há algo dentro de mim não está certo. Ele sente uma angústia indefinível. E ele vai refletindo isso, até que em determinado momento, ele percebe uma luz muito forte. E nesta luz muito forte, ele percebe a figura de um homem. E ele olha para esse homem, para essa figura que ele não consegue definir bem. Imagina nós numa viagem, né? Numa estrada, de repente vem uma luz forte, de dia vem uma luz mais forte do que a luz do dia, uma figura de um homem, não deve ser fácil. E ele fica, mas quem és? Quem és? Só que não é uma figura de um homem qualquer. Aquela figura passa a ele uma sensação diferente. É um olhar, ao mesmo tempo, cativante e penetrador. E ele pergunta, quem sois, Senhor? E ele ouve aquela pessoa falar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu persigo, mas quem sois? Eu sou Jesus, Saulo. E eu vou pedir uma pausa para vocês e pedir que vocês busquem lá na página, se eu não me engano é 180, 198, esta passagem rica em detalhes, porque não daria para trazer a vocês todo o sentimento deste acontecimento. Tudo que se passa no coração e na alma de Saulo neste momento. Onde ele se depara com aquela figura e começa a reconhecer nele tudo aquilo que falavam. Porque nesse momento, Saulo não é apenas um profundo conhecedor da lei de Moisés.
eficiente no seu trabalho, ele já buscara saber o que dizia aquela doutrina. E ele começa a reconhecer naquele homem tudo aquilo que diziam. E aí se dá um momento crucial na vida de Saulo, que nós poderíamos dizer que é o momento em que ele se converte a Jesus. Ele percebe que Jesus é aquele mesmo que aquelas pessoas falavam e que está à sua frente agora. E que diz carinhosamente para ele: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Jesus havia tentado chamá-lo por diversas oportunidades, desde que ele ouvira falar daquela doutrina, desde que ele começara a tomar ciência daquela doutrina, na primeira vez em que debate com Estevão. Então ele começa a perceber que os convites vieram, mas ele não os aceitara. E nesse momento Jesus fala: não reclames contra as dificuldades que virão. E neste momento máximo de sua conversão, ele já prostrado, apenas diz: Senhor, que queres que eu faça? E aí Jesus lhe diz: vá para a cidade de Damasco e lá lhe será dito o que deves fazer. Agora imagina, gente, os soldados que acompanhavam Saulo nesse momento, vendo aquele homem cheio de autoridade, de repente falando com o vento, caindo, e eles se assustam com aquilo. E buscam socorrê-lo e ajudá-lo. E ele se percebe, naquele momento em que Jesus fala e desfaz-se a luz, não é apenas a luz que se desfaz, mas toda a luz. Ou seja, ele se vê sem enxergar nada. Ele se vê cego. E os soldados não sabiam o que fazer, já estavam achando que ele estava biruta, totalmente. E aí se dividem, um grupo volta para a cidade para contar o que aconteceu, e o outro grupo resolve levá-lo para a cidade de Damasco, que é para onde ele estaria indo. E ele vai para a cidade de Damasco, busca socorro na casa de um velho conhecido, mas não consegue. Primeira decepção. Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Então, ele vai para uma hospedaria e lá ele aguarda, porque Jesus falou que iria lhe dar as orientações. Ananias, em sonho, não tem nada a ver com mediunidade não, né, gente? É em sonho, né? Tá bom. Ananias, em sonho, recebe de Jesus a orientação de ir até Saulo e curá-lo. Mas Ananias, que não é bobo, será que eu sonhei com isso mesmo? Jesus está falando para eu ir lá ter com aquele homem que está vindo para a cidade para me perseguir? Mas a fé fez com que ele fosse. E ele restitui a visão a Saulo. E Saulo, então, recebe a orientação de levar a boa nova às pessoas, como fazia Ananias e todos os outros. E ele começa, então, cheio daquela vontade que sempre foi uma característica dele, cheio daquela firmeza, e ele começa a ir ao encontro das pessoas para falar: olha, aquela história é verdadeira, o que os cristãos estão falando é verdade. Jesus veio para trazer o amor para todos os povos. E ele é totalmente renegado. Os antigos companheiros e amigos taxam-no de louco, no mínimo, mas pior, falam que ele é um traidor das leis de Moisés. E aí vem um segundo momento, poderíamos dizer, crucial na vida dele, que
pode ser um momento também crucial na nossa vida. Porque o primeiro momento foi onde ele se converte a Jesus. Onde ele aceita que aquilo tudo era verdade. Mas agora vem um outro momento crucial. Um momento em que ele decide começar a vida dele de novo. Recomeçar do zero. Não é mais um doutor da lei. Não é mais o senhor de posses. É apenas um homem. Dedica-se então àquela doutrina. E detalhe, ele era um homem de posses. A família dele era de posses porque trabalhava. Eles trabalhavam com couro, com tecidos. Ele era tecelão. Ele havia aprendido isso na infância. Então ele resolve retomar a sua atividade. E ele passa um tempo, então, trabalhando como tecelão, estudando o Evangelho, porque um outro companheiro também judeu que havia se convertido, chamado Gamaliel, lhe leva aqueles pergaminhos, aqueles escritos. E ele vai para o deserto, não para ficar no sol lá não, era um posto que havia no deserto, como se fosse um oásis, havia, naquela época, como há hoje, as rotas do mercado, e passavam pelo deserto. Então, em alguns lugares tinha os postos, onde as pessoas paravam para abastecer, para trocar mercadorias. Então, ele foi para esse local, ficou lá trabalhando como tecelão para poder sobreviver e estudando o Evangelho. Depois ele retorna a Damasco, já conhecendo um pouco mais daquela doutrina, e é novamente renegado. Novamente expulso da sinagoga quando tenta entrar e falar. E resolve voltar, então, para Jerusalém. Se na viagem anterior ele vinha a cavalo, com dinheiro, com um séquito de soldados o acompanhando, essa viagem é um pouquinho diferente. Ele vai sozinho, com muito poucos recursos, numa viagem penosa e difícil. As estradas não eram nem bem estradas, eram caminhos. Havia dificuldade de toda sorte. Doenças, o sol escaldante, a chuva, o frio, bandidos, tudo. E ele chega a Jerusalém, algum tempo depois dessa penosa viagem, numa situação bem diferente daquela chegada que narrávamos no início do estudo. Chega maltrapilho, sujo, pobre, cansado e mais humilde do que da vez anterior. E aí ele busca os seguidores de Jesus. Há até uma certa dificuldade em encontrá-los, porque todos receosos ainda, porque o nome Saulo de Tarso ainda estava gravado na mente de todos como um grande perseguidor, como aquele que havia causado a morte de Estevão. E então, apesar da dificuldade, ele consegue se integrar àquele grupo. Não como um doutor da lei, não como brilhante orador, para colaborar nas pequenas tarefas das casas onde eles se agrupavam e trabalhavam. Ele busca alguns amigos e é renegado. Ele busca antigos companheiros, é renegado. Ele busca até a sua própria família e é renegado. Ninguém o aceita mais. Então ele continua lá em Jerusalém mesmo, vai novamente trabalhar como tecelão, vai continuar colaborando com as atividades do núcleo cristão da cidade, exercitando a humildade, exercitando a paciência. Depois de uns 3 anos, ele vai para a cidade de Antioquia.
e também para colaborar no núcleo cristão de lá, ajudando nas tarefas mais simples que havia. E um detalhe, no momento daquela sua transformação, lá na estrada de Damasco, não fora apenas a visão que ele perdera. Talvez o choque, o trauma, não sabemos. Mas ele não era mais aquele orador brilhante. Não tinha mais aquela eloquência com as palavras. Mas conversava com os mais simples, com os mais humildes, durante as suas atividades. Falando na forma mais simples de Jesus, da Boa Nova. E isto era para ele um exercício onde, aos poucos, muito pouco a pouco, ele foi readquirindo novamente a facilidade da oratória, a facilidade de falar. Não só agora para um ou outro, mas para o público. Novamente, como ele fazia antes. É um trabalho longo, mas ele vai fazendo isso pouco a pouco. Depois ele resolve retornar a Jerusalém, e ele encontra em Jerusalém um perigo que talvez fosse maior até do que a perseguição. É que, lembremos que todos os seguidores de Jesus eram judeus. E havia algumas correntes começando a tentar colocar algumas das características, alguns dos ensinamentos da cultura judaica naquela Boa Nova, nos ensinamentos de Jesus. E ele percebe que se ficassem restritos àquele povo, aquela doutrina seria restrita ao povo judeu. Estaria caracterizada como uma doutrina dos judeus. E ele, não sem um amplo debate, com alguma dificuldade, ele consegue convencer aqueles companheiros, seguidores de Jesus, que a Boa Nova não era apenas para os judeus. A Boa Nova era para toda a humanidade. E uma vez que ele consegue convencer os seus irmãos cristãos, ele assume esta tarefa. Ele assume a tarefa de viajar, de divulgar a doutrina nova a todos os povos. São as famosas viagens de Paulo. Ele faz a primeira, ele faz a segunda, ele faz a terceira. Algumas coisas foram até bem parecidas, ou até mesmo iguais em todas as três. No estudo nós temos a primeira viagem, temos a segunda, temos a terceira, mas nós podemos resumir. O que aconteceu nas três viagens? Dificuldade. Muita dificuldade. Hoje a gente pega aqui, não sei o número do ônibus, vai para Niterói, né? Chega na rodoviária, pega o ônibus para São Paulo, para Minas, para o Espírito Santo. Se a gente conseguir uma promoção, acaba sendo mais ou menos o mesmo preço, a gente pega um avião. Ao invés de fazer 6 horas de ônibus, a gente faz 1 hora de avião. Agora imagina, naquela época, sem posses, andando pelas estradas, né? Eu vou daqui a pouco para minha casa, eu moro em Itaipuaçu. Eu não vou sair daqui e vou andando até Itaipuaçu, imagina. Né? Andando, subir a serra, descer a serra, andar mais lá dentro. Isso aqui é pequenininho, isso aqui não é uma viagem de Paulo. Imaginemos Paulo percorrendo quilômetros e quilômetros, parando nas cidades. Em cada cidade que ele parava, ele curava em nome de Jesus. Ele levava a Boa Nova. E com isso criava-se um núcleo para estudar aquela Boa Nova. Ele fazia novas amizades, mas fazia também novos perseguidores. Enfrentava doenças, enfrentava bandidos na estrada. Em algumas ocasiões ele era preso, açoitado.
Em Listra, ele é apedrejado e quase morre. A tudo isso aceitando com fé e com resignação. Em uma dessas viagens, ele, para marcar o novo homem que ele agora reconhecia que estava nascendo, ele deixa de usar o nome Saulo e passa a usar o nome pelo qual todos nós e toda a humanidade há mais de 2000 anos o conhece, que é Paulo. Na Igreja Católica, São Paulo. Ele, em diversas ocasiões, quase morreu. Frente a doenças, frente a bandidos na estrada, frente às perseguições. Em uma dessas viagens, as outras cidades, onde ele já havia passado, começam a mandar mensageiro. Paulo, vem aqui, nós estamos enfrentando muito problema. Está havendo briga, está havendo isso, está havendo aquilo. Só que ele era um só. E aí, inspirado por Jesus, ele resolve escrever algumas palavras para aquelas cidades que requisitavam a sua presença. O que ele talvez não soubesse é que ele não estava escrevendo uma carta para a cidade de Corinto. Ele não estava escrevendo uma carta para a cidade de Tessalônica. Ele estava deixando um legado para toda a humanidade, para todos os tempos. Essas cartas ficaram para nós, até hoje, para serem estudadas, para que nós possamos aproveitar ao máximo, apesar de não ter Paulo aqui falando para nós, mas aproveitar os ensinamentos que ele deixou. Depois dessas viagens, ele retorna a Jerusalém. Por que ele retorna? Porque em meio às viagens, ele recebe a notícia de que em Jerusalém as perseguições aumentaram ainda mais. E ele vai para Jerusalém para ajudar os seus companheiros, e aquele sinédrio, que era um órgão religioso, ao qual lá no início ele até já estava quase fazendo parte, manda que o prendam. Ele é preso pelo sinédrio. E ele é açoitado e ele recebe pedradas. No mesmo local onde havia sido apedrejado e morto Estevão. E ele quase que sente uma alegria interior, prevendo que aquele era um momento do resgate, frente ao que ele havia cometido, com toda firmeza, com toda convicção, mas equivocadamente. Mas ele não morre. Eu comentei aqui que ele era cidadão romano, né? Roma dominava praticamente quase tudo que a gente conhece hoje como a parte baixa da Europa. E cidadão romano, independente de onde ele fosse, era cidadão romano. Ele tinha algumas prerrogativas. Se ele cometesse um crime, ele seria preso, ele seria condenado, mas ele não seria açoitado como um qualquer. E ele, preso, ele apela à cidadania romana. E aí ele é levado para a cidade de Cesareia. Lá ele fica preso 2 anos. 2 anos preso. E não nos enganemos. Cada soldado romano que vinha ali trazer um prato de comida ou uma caneca de água, certamente ouviu ele falando de Jesus. Porque ele não parava. Como a situação não se resolvesse, ele, apelando novamente pela sua cidadania, ele pede para ser julgado em Roma. E para lá é levado. Mais uma viagem, só que agora não por vontade própria para divulgar o cristianismo, mas de mãos atadas, preso para ser julgado.
Mas ele tem uma ideia, não é à toa que ele quer ir para Roma, ser julgado em Roma. Ele quer levar à própria capital do império as ideias de Jesus. Então ele apela a Roma para isso. Mas também não foi uma viagem fácil. Até naufrágio teve. O navio que eles pegaram afunda em um naufrágio. Mas ele chega a Roma, prisioneiro, e lá fica. Lá em Roma, eles não o julgam. Eles mantêm Paulo numa liberdade vigiada. Ele não está preso, mas ele não pode fazer o que quer, não pode ir a qualquer lugar, tem que obedecer a certas regras. E nesses 2 anos de liberdade vigiada, o que ele faz? Fala da boa nova. Divulga a mensagem do Cristo aos romanos. Depois desses 2 anos de liberdade vigiada, ele é julgado finalmente e liberto. É libertado e resolve então fazer mais uma viagem e vai visitar as terras do que hoje nós chamamos de Espanha, para levar a doutrina de Jesus. Mas ele novamente ouve que, não agora em Jerusalém, mas na própria Roma, onde havia muitos cristãos, pois a boa nova já se disseminara, havia um aumento da violência contra os cristãos, de forma que nunca se havia visto. Cristãos sendo presos, retirados de suas casas e colocados em prisões, açoitados nas ruas, levados para as arenas para serem entregues às feras. E ele volta para Roma, tenta intervir e novamente é preso. É preso e dessa vez ele recorre ao órgão máximo. Como cidadão romano, eu quero ser julgado pelo imperador. E é levado ao próprio Nero, que no momento dizem de loucura, outros dizem que era estratégia, manda incendiar uma pequena localidade de Roma para acusar os cristãos e fomentar a violência contra eles. Só que o incêndio, e quem aqui já viu incêndio ou já trabalhou com isso, sabe que incêndio é uma coisa que pode começar pequeno, mas ninguém mais controla depois que ele toma força. E aquele pequeno incêndio que ele programara se torna um grande incêndio, aumentando ainda mais o ódio contra os cristãos. Ele fica frente a frente com o próprio imperador. E neste julgamento, ele busca chamar a Nero à razão. Reverta, Nero, essas ordens de levar essas pessoas para os leões. Reverta essas ordens, porque isto não é uma coisa boa. Ouça o que eu tenho a dizer. E ele fala. Ele poderia ser condenado e executado naquele mesmo instante. Mas espera aí. Paulo, o famoso Paulo de Tarso, aqui em Roma, ser executado agora, estaríamos criando um novo mártir. Estaríamos aumentando ainda mais a sua fama? Não. A estratégia foi: libertem-no. E ele foi libertado. Foi libertado para poucos dias depois, na calada da noite, ser preso. Não mais para ser julgado, não mais para ser levado às prisões, mas para ser executado. Voltando ao início do estudo, aquele soldado com a espada na mão chega a tremer. Ao perceber e ao não entender como aquele homem se mostrava tão sereno, tão tranquilo. E ao perceber isso, Paulo fala: não tremeis, cumpre
com a tua missão. A espada desce e Paulo cai. Um violento golpe, e ele sente uma angústia, uma dor que vai sendo substituída por uma sensação de alívio, um sentimento de paz, de tranquilidade. Ele agora não consegue perceber onde está, mas ele percebe pessoas se aproximando, ouve uma voz e reconhece a voz de Ananias, a lhe dizer: vem, Paulo. Reconhece aquele mesmo Gamaliel que lhe dera os pergaminhos. E começa a reconhecer outros irmãos em Cristo que haviam batalhado o bom combate também e já haviam perecido. E eles falam: Paulo, vem, vem, que a tua missão foi cumprida. Paulo cumpriu com a sua missão, deixou para nós muitos ensinamentos. E dentre eles, um ensinamento que ele não fala, mas vem das suas atitudes. Quantas e quantas vezes defendemos nossos argumentos com a plena convicção. O que é a convicção? A convicção é a certeza do que estamos fazendo. Pois Paulo, quando condenou e levou Estevão à morte, ele tinha plena convicção do que estava fazendo. E fica então estes ensinamentos, que nos momentos em que tivermos a plena convicção de que estamos certos, lembremos de Paulo. Será que a minha convicção é a convicção de Saulo ao condenar Estevão? Ou é a convicção de Paulo ao seguir o Cristo? Perseverança, porque se não perseverasse, na primeira viagem Paulo teria parado. Que possamos então aproveitar o ensino da noite, o estudo da noite. Quem puder, fica aqui o exemplo, a sugestão deste livro, que conta esta história com muito mais riqueza de detalhes. Não é um livro para ser lido e devorado, mas é um livro para ser lido e estudado, com bastante atenção, com bastante carinho. Que Deus continue nos abençoando a todos, abençoando esta casa de amor que nos acolhe e que tanto faz por nós. Que possamos retornar para os nossos lares, levando daqui um pouco deste sentimento tão bom que há nesta casa. Graças a Deus.